A paz do Senhor Jesus para todos. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Efésios capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 2. Vamos ler um texto bem conhecido, que é o verso 8, 9 e 10. Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura deles, criada em Cristo Jesus para toda boa obra, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Então aqui está um texto bem conhecido da palavra de Deus, cujo tema nós vamos nos basear nesse texto, que é o plano da salvação. Oremos um pouco mais. Amado e querido Deus, nós te agradecemos por este culto, pela vida dos irmãos e das irmãs que estão aqui, os que estão junto conosco através das mídias sociais. Te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos e por toda a graça. Te pedimos perdão de nossos pecados, nossas falhas. Te pedimos a unção, a iluminação e a inspiração para pregarmos a Tua palavra, para que Teu nome seja edificado, Teu nome seja louvado, a igreja edificada e vidas salvas. Ó meu Pai, nos perdoa, nos ajude, nos abençoe e fique conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, mais uma vez a paz do Senhor seja com você. Hoje nós vamos falar de um assunto que muitas vezes a gente ouve sobre esse assunto quase que a vida toda. E, por incrível que pareça, a gente ouve bastante sobre o plano da salvação, mas, por incrível que pareça, muita gente, apesar de ouvir, não entende o que é o plano da salvação. E muitos não sabem nem explicar o que é o plano da salvação. Então, veja mesmo, muitas vezes nós encontramos um crente, ou quando, eu me lembro, quando eu não seguia o Evangelho, né, não servia a Deus, eu me lembro que muitas vezes os crentes, os cristãos, né, quando me encontravam na escola, na rua, no mercado, às vezes até na beira de um campo, batendo bola, né, alguns chegavam com um folheto para me evangelizar, e uma das frases mais famosas que eles falavam é: Deus tem um plano na sua vida. E eu ouvi muito isso, muito isso. Um dia, né, um jovem casal, um rapaz e uma moça, falou isso para mim na beira do campo, lá perto da casa da minha mãe. E quando ele falou, eu parei, né, olhei bem para os dois e falei assim para eles: vem cá, por que todo crente que eu encontro, que me dá um livro, que me dá um folheto, que fala comigo, diz que Deus tem um plano na minha vida? Então vamos fazer o seguinte: vocês estão querendo me evangelizar, né? Eu falei: eu não gosto de crente, não dou ouvido a crente, não dou bola a crente, nem creio no Deus dos crentes. Legal? Mas já que vocês querem me evangelizar, me explica que plano é esse. Que eu só ouço falar e ninguém me explica. Aí o rapazinho olhou para mim, se enrolou todo, se engasgou, como diz lá em Pernambuco, e não conseguiu me explicar. E eu disse para ele o seguinte: olha, quase toda semana vocês estão aqui na beira desse campo falando. Vamos fazer o seguinte: você não me explicou, o que você falou aí não me explicou. Eu não gosto de conversar com crente, mas eu vou dar uma segunda chance para tu. Estuda esse negócio e qualquer dia que eu estiver aqui, pode me chamar para me explicar. Aí, 15 dias depois, ele realmente, né, veio, me chamou e me explicou. Aí eu falei para ele: esse é o plano da salvação? Ele disse: é. Eu disse: poxa, eu pensei que era uma coisa complicadíssima. Rapaz, é mais fácil, eu falei, a expressão, né? É mais fácil que vender banana na feira.
porque eu entendi o que ele falou, apesar de não crer, mas eu entendi. Então, o que é o plano da salvação? É fácil de entender. Veja, quando a gente pega a Bíblia, Gênesis capítulo 1, 2 e 3, o que é que nós vemos ali? A criação dos céus e da terra. A gente vê no capítulo 1, Deus criando todas as coisas. Ele começa com a criação dos céus. Ele povoa os céus com as criaturas celestiais. Depois, no momento da criação, ele olha para esse planeta, a terra era sem forma e vazia, e ele resolve pegar aquela massa informe e criá-la, né? Ou seja, dar uma forma, embelezar, modelar, né? Criar alguma coisa nela que não tinha forma nem e era vazia. Então ele vai, pega, trabalha 6 dias, né? Faz toda a criação dele. No 7º ele descansa, não porque estava cansado nem fadigado, né? Mas ele descansa no sentido de folgar, no sentido de se alegrar, de se satisfazer por aquilo que ele fez. E também para dar exemplo para os nossos pais, né? Adão e Eva foram privilegiados, né? Foram criados no 6º dia, e no primeiro dia de trabalho, que deveria ser o 7º, Deus deu para eles descanso. Então já começaram sendo abençoados. Então, aí no capítulo 3 vem a queda do ser humano. No capítulo 3 de Gênesis, tem um momento lá da tentação. Eva cai em tentação porque foi seduzida pelo maligno. Adão caiu em tentação porque foi rebelde. Eva caiu porque foi tentada. Adão caiu porque quis cair. É diferente as duas coisas. Tá? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: Eva pecou porque foi seduzida e caiu na tentação, mas Adão pecou porque quis. Adão não foi tentado, Adão não foi seduzido, Adão pecou porque quis. Por isso que a responsabilidade maior caiu sobre os ombros dele, porque ele era o representante, o cabeça da raça. Então, ali no Éden, o homem cai em pecado, vem a maldição da terra, da serpente, da mulher, do homem, cada um recebe a sentença que merece, e para todos vem a sentença universal. Qual é? O salário do pecado é a morte. Um planeta, uma criação que foi criada para viver pela graça de Deus eternamente, por causa do pecado de um homem, se sujeitou à morte, e a morte entrou na história humana a partir ali do capítulo 3 de Gênesis. E todos passaram a ter o mesmo salário, independente da cor, da posição social, da educação que tem. A cidade de pé junto, eu sempre falo disso, a cidade de pé junto iguala todo mundo. Pode até diferenciar as lápides, né? Às vezes está lá, né, um túmulozinho de um trabalhador braçal, né? Humilde, está lá um jazido, né, de um rei, de um cara grande. A diferença é só o jazido, porque o que está lá dentro vira pó. Tá? Todos viram pó e vão para o mesmo lugar. Então, o homem caiu em pecado, caiu em desgraça, veio a maldição sobre a terra. E aí, quando a gente começa a ler Gênesis, a partir do capítulo 3, verso 15, nós percebemos que Deus não foi pego de surpresa com o que aconteceu. Deus não foi pego de surpresa. Ele tinha já, na sua onisciência, previsto isso. No plano lá, quando ele, né, no conselho eterno que a Bíblia chama, Pai, Filho e Espírito Santo, eles, quando dotaram o homem e a mulher de livre-arbítrio, eles estavam sujeitando a sua criação a talvez cair em pecado. Deus sabia que o homem poderia pecar ou não, mas caberia ao homem escolher. Deus deu a ele essa liberdade. E o homem escolheu pecar e arrastou a criação junto com ele, a criação que nós conhecemos aqui na terra. E aí o homem peca,
E muita gente não percebe é que Deus começa a desenrolar ali o plano, chamado plano da salvação. Quando ele cita no capítulo 3, verso 15, ali está a primeira pregação do Evangelho. E o primeiro pregador do Evangelho foi o próprio Deus. Não foi um profeta, não foi um anjo, não foi um homem, mas foi o próprio Deus. Quando ele diz no versículo 15 do capítulo 3, ele diz que na terra haveria duas sementes, a semente da mulher e a semente da serpente. E ele diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E esse um, que é chamado semente da mulher, ele já estava anunciando, profetizando, falando, apontando e dizendo que aquele um, quando a gente lê a Bíblia lá do Gênesis até o Apocalipse, a gente descobre que esse cidadão, chamado de a semente da mulher, seria nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus já ali no Éden, Deus prega o Evangelho, Deus prega a salvação para Adão e Eva, e por isso que muitos estudiosos da Bíblia, com um bom fundamento, acreditam que ali eles se arrependeram e aceitaram o plano de Deus. Então, ali começa a desenrolar-se o plano da salvação. Mas como se dá o plano da salvação e por quê? O que contém esse plano? Ele se desenrola em 5 fases. A primeira fase é: todos pecaram. Todos pecaram. A Bíblia fala isso claramente. Veja aí Romanos, pegue sua Bíblia, Romanos capítulo 6, verso 23. Vamos para a Bíblia, vamos ver a palavra de Deus. Romanos, capítulo 3. Deixa eu ver aqui melhor. Capítulo 6, 23. Por favor, confira aí. Vamos ver os textos bíblicos. Romanos 6. Se puder ler aí, Newton, nos ajude aí. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Justo. Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Muito bem. Agora, se você voltar no capítulo 5 de Romanos, por gentileza, volte no capítulo 5, verso 12, diz assim, ó: porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo, assim por um homem. Esse homem que entrou o pecado pelo mundo é Adão. Veja que ele não diz por uma mulher. Que quem pecou primeiro foi Eva. Adão pecou em segundo lugar. Mas Eva pecou porque foi tentada. Mas Adão pecou porque quis. Então, a responsabilidade era dele. Quando a sua mulher pecou e mostrou o fruto para ele, ele deveria ter invocado a Deus, chamado a Deus, para Deus resolver aquela situação. Mas o que foi que ele fez? Pegou o fruto e comeu. Quando ele comeu o fruto, o pecado entrou no mundo. E a Bíblia responsabiliza ele. Porque Deus deu o governo da terra, o governo do lar a ele. É ao homem que cabe. E a Bíblia não é machista. Deus criou as coisas com ordem e decência. Então, no princípio, Deus determinou isso. Então, ele era o cabeça da família. Ele era o cabeça da raça. Deus entregou o governo da terra a ele. E ele vai naturalmente, tranquilamente, como se estivesse indo para a praia em Santos, pega o fruto e come. Aí Paulo falando diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, olha aí o capítulo 6, verso 23, qual é o salário do pecado? A morte. Aí ele diz assim, e pelo pecado a morte. O pecado abriu a porta para a morte. E aí ele diz assim, e a morte passou a todos os homens. Contaminou toda a raça. É como um vírus,
que atinge a todos. Aí Paulo termina o versículo dizendo assim: porque todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque a partir de Adão, todo ser humano já nasce com a natureza pecadora, caída. Todos. E o que é pecado? Essa é a grande questão. O que é pecado? A Bíblia dá várias definições de pecado, mas a mais direta, clara, objetiva, que todo mundo entende, é a que está em 1 João, capítulo 3, verso 4, se não me engano. João diz assim: porque pecado é transgressão da lei. De que lei? A lei de Deus. A lei que ele estabeleceu. Quando ele disse para Adão não comer daquele fruto, porque no dia em que ele comesse daquele fruto, né? E aí quando a gente fala do fruto, uns imaginam que é maçã, outros imaginam que é uma pera, né? Se for um nordestino que nem eu, assim, fanático por jaca, foi uma jaca que Adão comeu, e, né? A jaca era muito grande, caiu na cabeça dele, não sei. Né? A Bíblia apenas fala de um fruto. Era um fruto que estava lá, que simbolizava que era um teste de obediência. E ele resolveu pegar. A partir do momento em que Adão ultrapassou a ordem de Deus, ele quebrou a lei de Deus. E quebrando a lei de Deus, ele abriu a porta para o pecado. Com a transgressão, qual foi a consequência? A morte. E por que todos morrem? Porque todos são pecadores. A morte passou para todos. A Bíblia é clara, simples, direta, não complica, fala, né? Então todos pecaram. Não há ninguém no universo inteiro que não seja pecador. Isso falando do universo humano. O pecado é hereditário. O homem já nasce no pecado. O pecado é passado para todos os homens, conforme a Bíblia. Pois o mesmo já é concebido em pecado. Tem um salmo, Salmo 51, se não me engano, Davi diz assim: em pecado me concebeu minha mãe. Então, nasceu aqui, meu irmão, já vem carimbado, pecador. Pode ser olhinho verdinho, azulzinho, castanhinho, pretinho, né? Pode ser bonitinho, feinho, horroroso, horrorível, não sei como é que você classifica as pessoas, né? Mas todos são pecadores. O pecado é passado para todos, pois o mesmo o homem é concebido em pecado, de modo que não há nenhum no mundo que seja santo, perfeito, nenhum ser humano santo, perfeito, justo e bom. Todos são pecadores. Às vezes a gente não entende, né? Está lá uma criancinha de 1 ano, vou colocar um pouquinho mais, né? 1 ano e meio, aí ela bate na cara da mãe, né? Mas quem ensinou ela a fazer isso? Não foi o pai, nem foi a mãe. Né? As crianças estão lá no jardim da infância, a gente olha assim, né? Anjinho, fofinho, cheirosinho, dá vontade de abraçar, né? Daqui a pouco uma pega o cabelo da outra e se as tias não correr, volta careca para casa. Começam a brigar, a se morder. Quem ensinou isso? Não foram os adultos que ensinaram, sabe? Já tem essa natureza. Né? O leãozinho nasce lá, a coisa mais linda do mundo, dá vontade de ter um gatinho daquele em casa, né? Leãozinho, um tigrinho, tal. Deixa ele crescer para você ver, para ele manifestar a natureza dele. Conta uma história que, né, uma lebre, um dia, um rio encheu e um tigre estava nadando, né? Ele veio de uma margem, passou para a margem de cá, chegou, passou um tempo e ele resolveu passar para o outro lado. Aí a lebre chegou, né, e fez um acordo. Conversou com ele, né? Vamos fazer um acordo? Vamos dar uma trégua? Tá essa enchente aqui, e se a coisa encher mais, nós dois vamos morrer. Vamos fazer um acordo? Me leva para o outro lado, que eu consiga escapar e você também. Aí o tigre falou: beleza, cara, tá bom, vamos dar uma trégua, né? Vamos dar uma trégua. Monta aí nas minhas costas. Aí foi nadando. Quando estava chegando pertinho da margem, o tigre derrubou, né, a lebre, ó, pá, abocanhou ela. Aí ela gritou: mas espera aí,
A gente não fez um acordo que era para você me levar até a margem, e agora chegando perto você me pega para devorar? Aí o tigre disse para a lebre assim: minha amiga, é o seguinte, desculpa eu quebrar o acordo, é que a minha natureza falou maior do que minhas palavras. Eu sou um predador. E devorou a lebre. Todo ser humano, irmão, tem a natureza pecadora. O que nos breca, o que nos freia é a graça e a misericórdia de Deus. É a graça e a misericórdia de Deus. Segundo, quais as consequências desse pecado? Transgressão da lei de Deus, desobediência à lei de Deus. Pecado é transgressão da lei de Deus. Então, idolatria é pecado, mentir é pecado, roubar é pecado, matar é pecado. Está lá, a lista está lá. 10 mandamentos. Você quebrou um desses mandamentos, você está pecando, você é pecador. Né? Aí tem gente que diz assim: pastor, eu não sou idólatra não, eu não me ajoelho diante de nenhuma imagem, não adoro o santo. Né? Ele pensa que idolatria é só se ajoelhar diante de uma imagem, mas às vezes a gente não se ajoelha diante de uma imagem, mas ama mais uma esposa, um filho, um neto, um marido, um amigo do que a Deus. Então, o que é idolatria, segundo a Bíblia? Idolatria é tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar acima de Deus. A definição de idolatria é isso. Não adulterarás. Ah, pastor, nunca dormi com outra mulher. Olha, nunca dei um abraço, né, em outra mulher. Não, eu só tive relação com minha esposa, só conheço minha esposa. Aí Jesus vem e diz assim: olha, adultério não é só isso. Isso é adultério? É, mas já é ele consumado na prática. Mas se você olhar para uma mulher ou para um homem com olhar ilícito, o que é o olhar ilícito? É desejar aquela pessoa, é querer aquela pessoa para si, você já adulterou com ela. Então Jesus amplia a coisa. Então todos pecaram. Qual é a consequência do pecado? O Newton leu Romanos 6, verso 23. Eu poderia ficar aqui só na carta de Romanos falando a noite todinha. Qual é o que está lá? Porque o salário do pecado é a morte. E nós já lemos Romanos capítulo 5, verso 12, que diz que a morte entrou pelo pecado. O pecado de quem? De um homem, chamado Adão. Então o salário do pecado é a morte. E o que é a morte, biblicamente falando? A Bíblia fala de 3 tipos de morte. Mas essa morte que Paulo está falando aqui é primeiramente a morte espiritual, é a separação do homem de Deus. O pecado causa uma ruptura na comunhão de Deus com o homem. Por causa das suas transgressões, o homem está morto no seu pecado, e morto nesse pecado, ele não tem comunhão com Deus. Ele não tem. Isaías chega a dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se Deus não romper a barreira, se Deus não derrubar a barreira, nós, por causa do pecado, não queremos papo com Ele, não queremos conversa com Ele. Aliás, o pecado, quanto mais praticado, quanto mais é feito, nos afasta mais e mais de Deus. Então, a consequência do pecado é a morte. Por que o pecado é a morte? Porque o pecado nos separa da vida. E quem é a vida? Deus. Por isso que no comentário eu coloquei aqui, uma vez que todos são pecadores, então todos estão condenados diante de Deus, pois o pecado nos separa de Deus e nos condena à morte. Pela morte, todo homem passará, ou provará dela, e descerá à sepultura e voltará para a sentença que o próprio Deus disse ao nosso pai Adão. Deus disse para o nosso pai assim: tu és pó, e para o pó voltarás, ou tornarás. Por quê? Por causa do pecado. O homem, através do pecado, perdeu a comunhão com Deus e abriu o caminho para o sofrimento, a dor, o juízo, a miséria, a desgraça. Tudo que você vê de mal aí.
Então, esse é o salário do pecado, que é a morte. Então, a Bíblia fala da morte espiritual, a separação da nossa comunhão com Deus, a morte física, a separação do corpo, né, com o espírito. E o que é o espírito? Que Deus fala lá em Gênesis 2:7, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Veja, Deus não soprou uma alma, pastor Zé vai falar disso quinta-feira. Deus não soprou uma alma nas narinas do homem. A Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida no homem. E aí, o que é uma vida? É a união do corpo mais fôlego de vida igual à alma vivente. O que é a morte? A morte é a separação do corpo com o fôlego de vida. Tirou o fôlego de vida do homem, o que é que acontece? Morre. Volta a ser pó. Antes de Deus soprar nas narinas do homem, o que era o homem? Era um boneco de pó, boneco de barro. Era um bonecão lindão, uma escultura bonita lá no meio do jardim do Éden. Deus foi lá, colocou lá. Se Deus não soprasse, era como se fosse uma peça do Leonardo da Vinci. Estava lá lindão no jardim, né? Talvez os anos passando. E quem é isso aí? Rapaz, Deus quis fazer um tal de Adão, mas ele desistiu de soprar fôlego na narina. Ficou essa estátua bonita, essa coisa linda, né? Aí. Mas Deus fez lá o homem do pó da terra, e a Bíblia diz que quando Deus soprou, não é, o fôlego de vida que entrou nas narinas do homem, aquele boneco de barro passou a ser uma alma vivente. Quando Deus tira esse fôlego, ele volta a ser uma alma morta. Parece até, né, uma redundância, alma morta. Acabou a vida. Por isso que lá em Eclesiastes 12:7 diz assim, né? E o pó volte à terra como era, e o fôlego de vida volte a Deus que o deu. Em algumas traduções está assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aí tem gente que pega aquela palavra ali, espírito, pensa que quando o Rivaldo morrer, vai sair um Rivaldo espírito daqui de dentro, né? Vai embora porque o Rivaldo Barro morreu. Não, é o fôlego de vida que sai. Saiu o fôlego, irmão. Esse dom que Deus deu a nós, voltamos ao pó. Porque a sentença divina é essa. Então, há a morte espiritual, separação da comunhão com Deus. Há a morte física e há uma terceira morte, que está lá em Apocalipse capítulo 20, que é a morte eterna. Ou seja, é a separação absoluta, total e sem volta de Deus. E essa morte será executada no lago de fogo e enxofre. A primeira morte tem solução, a segunda morte tem solução, mas a terceira não tem. Não tem solução. A não ser que o homem ainda nessa vida aceite Jesus como Salvador, para que Jesus lhe dê o perdão, a salvação e o dom da vida eterna. É só assim que o homem escapará da morte eterna. É só desse jeito. Por isso que é chamado de plano da salvação. Então, começou lá com a queda, as consequências da queda. Terceiro, Deus viu que o homem pecou, as consequências vieram, está aí aos nossos olhos. Aí vem o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Ele age dentro de um tripé: amor, resgate e redenção. Veja aí o capítulo 5 de Romanos, verso 8. Quem lê para mim aí, para me ajudar? Romanos 5, vamos participar aí. Romanos 5, verso 8. Olha o que a Bíblia diz aí.
Tem uma tradução que diz assim, ó: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda, ó como é que ele termina a frase, pecadores. Deus olhou do céu para a terra, Romanos 3, verso 23, Paulo diz assim, que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Aí João, conforme o nosso irmão diretor leu no início, João diz assim, olha, nós não devemos nos gloriar porque amamos a Deus. Não, tira isso da cabeça. Ao contrário, foi Deus que nos amou primeiro. E que prova eu tenho de que Deus amou a humanidade primeiro, mesmo vendo a humanidade pecadora? Quando vamos voltar lá no início, Gênesis capítulo 3, diz que quando nossos pais pecaram, o Gênesis diz que todos os dias o Senhor vinha na virada do dia e caminhava no Éden para conversar com Adão e Eva. Ele vinha ao encontro dos nossos pais, e mantinha uma comunhão diária e constante com eles. Mas no dia em que Adão e Eva pecou, Moisés escreveu no Gênesis, dizendo o seguinte, que quando deu a virada do dia, depois do pecado, quando deu a virada do dia, que eles ouviram a voz de Deus no meio do jardim, aquele Deus que falava e eles corriam para conversar com ele, dialogar com ele, se alegrar com ele, ter comunhão com ele. Quando eles ouviram a voz, eles fugiram e se esconderam. Olha aí o pecado, qual é a consequência do pecado? Nos separa de quem? De Deus. Por que que o homem não quer conversa com Deus? Por que que o homem tem pavor de Deus? Por que que o homem nega a Deus? Por que o homem não quer comunhão com Deus? Porque ele é pecador. E o que que faz o pecado? Separa. Quando nossos pais ouviram Deus, eles correram e se esconderam. Aí veja o que é interessante, né? Deus começa a dialogar com eles, né? Deus vai de encontro a ele, aí chama, né? Lá no Nordeste a gente até brinca, né? Adão saiu de trás da moita, né? Quando ele ouviu, Deus chamou ele, aí ele viu que não tinha como correr, porque Deus estava vendo ele. Deus começa a conversar com ele, dialogar com ele. E o que é mais interessante na história, meu irmão, minha irmã, você prestou atenção, é que mesmo eles lá na miséria, qual era o salário que eles deveriam receber? O que é que Deus devia ter dado a eles naquela hora? Um raio que o parta. Porque eles pecaram, eles desobedeceram, eles se rebelaram. Mas aí o que faz Deus? Olha o que João diz. Olha, não se glorie porque você acha que ama a Deus primeiro. Não, Deus nos amou primeiro. Ou seja, Deus veio ao nosso encontro. Deus viu Adão cair. O pecado de Adão não surpreendeu não. Quando deu a virada de dia, que Deus foi lá no Éden, Deus já tinha visto Adão caído. Deus já sabia que Adão tinha caído. E Deus não foi lá para matar Adão, destruir Adão, mas Deus foi lá para nos salvar. Louvado seja o seu nome. Ele entrou no Éden, ele viu Adão caído, ele conversou com Adão, ele provocou em Adão o confessado pecado, né? E Adão confessou o pecado, disse que tinha errado, reconheceu o pecado. Aí o que faz Deus? Deus olha para Adão e Deus tinha o direito de dar um raio que o parta, matá-lo ali. Mas Deus olhou para ele, pegou um animal lá no Éden, um cordeiro, matou um cordeiro, pegou a pele do cordeiro, fez uma roupa para Adão e Eva, vestiu eles, certo? Ali era um símbolo da graça e do perdão. O cordeiro morto, derramado sangue ali no Éden, iria já simbolizar a morte de Jesus. Por isso que lá em Apocalipse, quando você lê Apocalipse, João diz assim, ó, que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas peraí, quando foi que Jesus morreu? Mas lá em Gênesis 1, 2 e 3 não diz que Jesus morreu. Jesus morreu simbolicamente representado por aquele cordeiro. Aquele animal que Deus matou para pegar a sua pele e vestir Adão, simbolizava Jesus derramando o sangue dele
pelo pecador, e aquela roupa que Deus vestiu Adão simbolizava a graça e o perdão de Deus, cobrindo o pecado, perdoando o pecado e restaurando o homem à sua comunhão. É graça, é misericórdia. Então lá no Éden, Deus foi de encontro ao homem, e lá, aí veja, depois que Deus matou o cordeiro, vestiu Adão, Deus disse, olha, a partir de agora, daqui para frente, vai ter 2 sementes na terra, a semente da mulher e a semente do homem. Mas eu digo para você, Adão, digo para você, Eva, que da semente de Eva, dessa mulher pecadora aí, vai nascer um, que vai esmagar a cabeça da serpente. E vai selar a salvação de vocês. Então, Deus vem ao encontro de Adão e demonstra a ele o seu amor e a sua graça. Por isso que em João 3, verso 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É simplesmente crer. Não é incrível, né? Uma coisa tão preciosa que é a vida eterna. Deus não podia ter dito assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que quem der 100 bilhões de libras esterlinas será salvo. Eu acho que se Deus tivesse feito isso, muita gente acreditava. Porque o homem gosta, né, de pagar por aquilo que ele faz, se gloriar diante de Deus. Aí Deus diz que se todo aquele que crê terá a vida eterna. Parece tão fácil, tão incrível e tão simples que a gente descrê. Eu, quando naveguei uma época pelo ateísmo, quando jovem, deixei de acreditar em Deus, não porque Deus não existia, é porque eu não quis mais acreditar nele. Eu, às vezes, ouvia esse versículo, eu falava assim, mas Deus é muito bobo. Dá uma coisa tão cara que é a vida eterna para os homens, basta apenas o cara crer. Uma vez eu falei isso para minha mãe, eu acho que ela nem lembra mais, na cozinha. Ela estava lá lavando prata e entrou um negócio de crente, de salvação, de vida eterna. Eu falei, mãe, Deus é muito bobo. A vida eterna é... Se existe vida eterna, é um negócio muito caro. E ele dá simplesmente para quem crê. Olha que absurdo. Eu falava para a mãe, se fosse eu, os peão ia trabalhar a vida todinha e quem sabe no final eu ia pensar em dar para alguns. Mas você percebeu no texto que Paulo diz assim, ó, se por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado veio a morte, olha a justiça de Deus, ele diz, Paulo fala assim, ó, também por outro lado, por um homem veio a vida eterna. E quem é esse homem? Jesus. Por isso que é importante a gente entender isso. 4º ponto. O que o homem precisa fazer? Quais as atitudes? Crer. Você quer ver um texto clássico da Bíblia? Vamos para Romanos. Nilton, ajuda aí. Romanos 10, verso 9 e 10. Vamos lá, para a gente ir para o final, para o último ponto. Romanos 10, verso 9 e 10. Olha, é aquilo que eu estava falando agora há pouco. Veja aí o que Paulo diz. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Para aí, é o verso 9. Ó, a saber se com a tua boca. Agora eu vou voltar lá no Gênesis 3. A morte entrou por que órgão do homem? Você sabe como Deus, olha a inteligência de Deus, sabedoria dele. A morte entrou através do quê? Da nossa boca. O homem morreu porque comeu do fruto proibido. Aí Deus pega para que o homem reverta a morte agora, o mesmo órgão que foi usado para introduzir o pecado no mundo e no corpo humano, agora é usado para o homem reverter o mal e ter a vida eterna. O que é que ele precisa fazer? Se com a boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus os ressuscitou dos mortos,
Qual é o resultado aí, Newton? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca Olha aí. se faz confissão para a salvação. Olha aí. Se confessar com a boca, será salvo. Viu aí a justiça de Deus? Então, esse é o plano da salvação. Qual é a condição? O homem crê. E o quinto e último ponto, a salvação é um dom de Deus, cujo objetivo é nos dar a vida eterna e nos tornar apto para sermos cidadãos do novo céu e da nova terra. A Bíblia deixa claro, irmãos, que Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele olha dos céus e não vê um justo sequer. Mas assim como Ele foi no Éden, matou um cordeiro, vestiu nossos pais e deu a eles uma segunda chance, o mesmo Deus que deu uma segunda chance a Adão e Eva, está dando uma segunda chance a todos os filhos e filhas de Adão e Eva que nascerem até o dia final que Ele já determinou que tudo será findado para Ele criar todas as coisas. Então Ele está dando uma oportunidade a todos, para que todos venham a se arrepender. Paulo diz assim, que Deus enviou os mensageiros deles para levar a mensagem do arrependimento, da conversão a todos os homens, para livrá-lo da onde? O salário do pecado é a morte. E de que morte Deus quer livrar a humanidade? A principal. Tem 3 lá. Ele quer livrar de todas, mas tem uma que Ele quer libertar o homem de uma vez, que é a morte eterna. A morte eterna. Há uma lição muito grande, irmãos, na cena da cruz. Quando a gente lê os evangelhos lá na crucificação de Jesus, ali a cena é bem clara. Ali está o destino de toda a humanidade. 3 homens foram crucificados. 3 homens foram crucificados. O do meio foi crucificado sendo inocente. Nós sabemos quem é ele, o Senhor Jesus Cristo. E do lado esquerdo e do lado direito, ali está o destino de toda a humanidade. Aqueles 2, o que estava do lado esquerdo e do lado direito, representa o destino de toda a humanidade em relação à morte eterna. Haverá um grupo que vai aceitar e haverá um grupo que vai rejeitar. Cada um receberá o salário que merece. O ladrão que rejeitou, né? A Bíblia diz que quando Jesus estava lá agonizando, sofrendo, né, morrendo por nós, um dos ladrões olhou para ele e começou a escarnecer, né, zombar. Ora, se tu és o Salvador, se tu és o Filho de Deus, rapaz, desce daí, salva a ti primeiro e salva a nós também. Tu não tens esse poder? Então, e esse representa os que não crê, os que zombam, os que não aceitam, os que protelam, os que duvidam. E do outro lado estava um outro. Qual foi a palavra dele? Cala-te! Não vê que nós estamos aqui porque merecemos? Nós estamos aqui sendo crucificados porque a gente merece. Nós somos transgressores, nós somos pecadores, nós estamos errados. A sentença é justa, mas este homem mal nenhum fez. Olha, Jesus era tão inocente que um ladrão perverso, miserável, reconheceu que ele era inocente. Pilatos condenou Jesus inocente. Ele mesmo reconheceu que Jesus era inocente. E ele condenou Jesus sendo avisado que Jesus era inocente. A Bíblia diz que quando ele, né, abriu o tribunal para julgar Jesus, a mulher dele não dormiu uma noite, teve um sonho, passou a noite toda, né, em clarão, como diz lá na minha terra, não conseguiu dormir. Quando amanheceu, ela mandou um recado: olha, não toque nesse homem, não faça mal a esse homem, que esse homem é inocente. E Pilatos, por uma questão política, por conveniência, mandou matar Jesus.
sabendo que Jesus era inocente. Judas, que traiu Jesus, chegou lá, devolveu as moedas para os sacerdotes, disse assim: pequei, toma esse dinheiro de volta, não quero esse dinheiro. Mas por que tu não quer esse dinheiro? Porque eu pequei contra um sangue inocente. Aquele homem que eu traí, que eu entreguei na mão de vocês, ele era inocente. E jogou as moedas e foi embora. E dali saiu para morrer, para se matar. Então mataram Jesus inocente, irmão. Mataram Jesus por perversidade, por maldade. Todo mundo sabia que Jesus era inocente. Mataram ele. Aí o ladrão que estava lá do lado disse: tu não vê que esse homem é inocente? Mas nós merecemos essa sentença. Aí o que é que ele faz? Ele humildemente reconhece que aquele cidadão que estava lá no meio, morrendo, que era inocente, não era um homem comum, não era um ser humano comum. Ele olha para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele creu. E Jesus olha para ele e diz assim: hoje eu te digo, você estará comigo no paraíso. Jesus dá a ele a salvação. Ah, pastor, mas Deus dá uma salvação. Ah, se fosse um cidadão de Israel direito, bonitinho, tá? Mas a salvação veio para quem é pecador. Jesus não veio morrer pelo justo, ele veio morrer pelo pecador, pelo injusto. O céu, irmão, será o maior lugar dos ex. Você sabia que o céu será o maior lugar onde terá o maior número de ex na história do universo? Você sabia? Você vai chegar lá, e você? Ah, eu fui um ex-drogado. E você? Ah, eu fui uma ex-prostituta. E você? Ah, eu fui um ex-perdido. É o lugar dos ex. Todo mundo foi um ex alguma coisa, mas todos que entrarem lá, estiverem lá, entrarão lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, o plano da salvação é esse, meus irmãos. Deus veio nos livrar de nós mesmos. O maior problema nosso é nós mesmos. Amém? Espero que você tenha entendido, tenha compreendido. Nós vamos, mais vezes que Deus permitir a gente vir aqui, nós vamos trabalhar um pouquinho mais o desenrolar desse plano, tá bom? Nós vamos trabalhar ele passo a passo. Deus colocou isso no meu coração esse ano para vocês aqui, e a gente vai trabalhar aqui algumas coisas bem legal em nome de Jesus, tá? O Espírito Santo já me deu toda a planilha até novembro, viu, pastor Zé? Vou dar folga só em dezembro, para você pegar férias, tá? Mas até novembro nós vamos falar do plano da salvação para deixar isso gravado e vocês entenderem bem, tá bom? Deus seja louvado na nossa vida, Deus seja engrandecido, louvemos a Ele e agradecemos a Ele pela nossa salvação. Amém? Vamos ficar em pé, vamos adorar a Ele, junto com o nosso presbítero, nosso pastor local, irmão Anderson. Amém. Pastor local, viu? Oh. Tem pode escapar não, irmão. Amém? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou
rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer Glória a Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É por isso que você está vivo, querido. Porque aquele ser miserável lá que foi perfeito até um determinado ponto, perfeito eras em teus caminhos, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Ele queria que acabasse tudo. Ele queria que o raio descesse e começasse. Falou, Deus passasse a ser visto no mundo espiritual como aquele que fez algo que não deu certo. Só para você entender. E Deus pode fazer, inclusive poderia acabar com ele, com todos aqueles que foram feitos, né? A palavra de Deus fala que anjos não são uma raça à parte. São espíritos ministradores enviados a servir a favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Eles não são uma raça à parte, eles existem em função de nós. O anjo que estava servindo a João lá na ilha de Pátimos disse: eu sou seu conservo. Então, agora esse miserável que sugeriu a degustação daquele fruto, esse miserável, ele queria acabar com tudo. Falou, o seguinte, era melhor destruir tudo. Começa tudo. E aí você, Deus, passa para a história universal como aquele que fez algo que não deu certo. Mas aí existe algo lindo no chamado determinado conselho e presciência de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a morte espiritual naquele dia foi executada, porém, logo em seguida, Deus começa a trabalhar na pessoa do Espírito Santo. Não contenderá para sempre o meu espírito com homens. Isso já está na narrativa bem próxima, ali, em Gênesis 6:3. Deus começa, na pessoa do Espírito Santo, a dizer: aceita, aceita, aceita. Eu vou fazer. Deus faz tudo por nós. Agora, a parte humana tem que ser feita. Receber Jesus
como único e suficiente Salvador. Como o cordeiro que cobre a nudez, a pele dele cobre a nudez, tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O plano da salvação é lindo demais, tem muita coisa. E nesse tempo todo que o pastor vai trabalhar sobre o plano de salvação, vai ser um enriquecimento para muitas pessoas. Porque muitas pessoas acham que evangelho é isso. Tem muita gente que pensa que a gente está pagando para o inimigo, a gente tinha uma dívida com o inimigo. Não, não temos dívida nenhuma com o inimigo. Ele é um miserável que não tem nada. Ele não tem nem ele próprio. Agora, o plano, Jesus paga para ele próprio na condição de Deus. Ele paga para o Criador, como nós acabamos de cantar. Agora, temos que receber Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você, agora, faça isso, receba o Senhor Jesus. Temos um número muito bom de pessoas. Entenda isso. Não há outra maneira de ir ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tome a sua decisão, faça a sua parte. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra foi exposta e nela há uma oportunidade. Nela há a demonstração de que a porta da graça ainda está aberta. Que os seres humanos sejam inteligentes e aproveitem esse tempo oportuno. O mundo foi demonstrado para Joel naquela visão. Multidões no vale da decisão. Que as pessoas se decidam por Deus. Como nós colocamos hoje no banner, exatamente a decisão tem que ser tomada. O caminho equivocado vai colocar pessoas no precipício e pior, no lago de fogo e enxofre. Nós temos que decidir de uma maneira sábia, optar por Jesus, o único e suficiente Salvador. Que isso aconteça na vida de muitas pessoas hoje e agora. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus Cristo dizemos amém. Todos podem se assentar, nós vamos para um momento conclusivo.